Gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro é o seguinte. Gostaria que o Gerson contasse a respeito da lenda que envolve aí o dia 13, sexta-feira 13, que teve a Inquisição, né? A fogueira do Jacques de Molay, que ele acabou amaldiçoando o rei da França. E muita coisa mitológica ronda essa lenda, né? Queria que ele contasse isso, já que a maçonaria tem laços fraternais com a ordem dos cavaleiros, pelo menos se roga em certa parte uma certa descendência. E a segunda pergunta é que eu gostaria de saber o que o Gerson acha sobre essa superdisposição da maçonaria atualmente nas redes sociais, com fotos do Instagram, pessoal paramentado dentro do templo, dentro da loja, partes de rituais, sessões magnas. Se ele acha que isso é útil para a maçonaria, para quebrar alguns mitos, ou se isto talvez pudesse fazer mais um desserviço, pudesse dar mais pano para a manga. Muito bem. Qual é a primeira pergunta que ele fez? Do Jacques de Molay. Isso, da sexta-feira 13. Praticamente ele já respondeu. Ele fez uma pergunta, mas já respondendo. A sexta-feira 13, Jacques de Molay, a ordem... A gente vai ter que falar um pouco sobre a ordem dos Templários. A ordem dos Templários se tornou uma ordem muito rica na passagem do tempo. Porque eles tinham, para você ser templário, você tinha que fazer, ser, como é que chama? Tem as coisas velhinhas, é uma desgraça. De vez em quando a gente dá umas travadas. Voto de castidade. Ah, sim. Você tinha que fazer voto de pobreza e trabalhar só em função da religião de Deus e matar em nome de Deus, dos hereges. Coisa de maluco. Depois falam mal do muçulmano, né, mano? De hoje. Os Cavaleiros Templários, a Igreja Cristã fez isso lá atrás. Mas assim, continuando. Então, o que acontece? Para você ser templário, muita gente queria ser um Cavaleiro Templário. Então, eles doavam as suas propriedades e as suas posses, porque eles faziam voto de pobreza. Então, a instituição se tornou uma instituição muito rica. Quando o Filipe o Belo, o rei da França, assumiu o governo, ele era um cara nababesco, perdulário. Vivia de uma forma absurdamente explorando o povo e ele acabou se endividando. Ele pegou dinheiro da maçonaria. E teve, da maçonaria não, da Ordem dos Templários. E teve uma época, como ele era um cara muito despótico e cruel com o povo, queriam matá-lo. E os templários, na verdade, os templários trouxeram ele para dentro da sede na França e deixaram ele lá para proteger o rei. E ele viu ali que os caras tinham riqueza pra caramba, tinha dinheiro, tinha ouro, tinha um monte de coisa. Como ele tinha uma dívida muito grande com a maçonaria e com a ordem templária, ele resolveu então dar o golpe. Ele chegou pro Papa e falou: vamos... estão falando aí, vamos falar que os templários fazem sodomia, que adoram Bafomé, que adoram o diabo, que são pessoas que não respeitam Deus e tal. E o Papa falou não. O Papa que existia à época. E não sei, depois de um tempo acabou, por coincidência, ele acabou morrendo envenenado, mas foi só coincidência. E aí ele colocou Clemente, o quinto, no lugar para assumir, que era francês, amigo dele. E o Papa Clemente junto com ele, então, fizeram um édito dizendo que a ordem de cavalaria, que eles estavam fazendo sodomia, que eles cultivavam o diabo, etc, etc. E chamaram todos para lá. E fizeram na sexta-feira 13, então eles combinaram o seguinte: sexta-feira 13 nós vamos invadir ao mesmo tempo todas as sedes da Ordem de Cavalaria, dos Templários. Então organizaram uma coisa, né, que foi no dia 13 de outubro de 1306, se eu não me engano, agora é muita data, mas de 1302 ou 1303, eles marcaram o dia 13 de outubro para fazer essa incursão em todas as sedes da Ordem de Cavalaria.
E assim o fizeram. Só que quando chegou lá, acho que vazou. Naquela época já vazava a informação. Não encontraram nada. Tinham alguns cavaleiros presos lá, estava o Demolay, porque chamaram ele para conversar. Então chamaram o Jacques Demolay para fazer a conversa, então ele estava lá e foi preso. Mas os navios que estavam no porto tinham sumido e as riquezas que tinham lá dentro também não haviam. Mas aí foram torturando, fizeram tortura. Jacques Demolay ficou quase 10 anos sob tortura preso. Até que ele foi queimado na fogueira. E sexta-feira, então, como dia 13 era uma sexta-feira, e foi quando a ordem da cavalaria foi fechada, é por isso que se tornou sexta-feira 13, segundo a lenda, o dia de azar. Por causa dessa situação, desse episódio. E dentro da maçonaria, essa data é importante? Acontece alguma coisa nesse dia 13 ou não? de outubro, não. Nós temos uma ordem maçônica de cavalaria, que é Grande Priorado do Brasil, e tem os paramaçônicas, que é a ordem Demolay, que aí sim eles fazem festa, mas a maçonaria em si não tem um vínculo com a ordem maçônica, tem um vínculo assim. Então nós temos o Grande Priorado do Brasil, que é uma ordem maçônica de cavalaria, então que é da ordem templária, mas que assim, filosoficamente também embasado na vida de templário, faz um estudo